jornalista. E eu prestei vestibular para jornalismo, entrei na faculdade, era meu sonho era ser jornalista, assim, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa da minha vida, assim. Tanto que quando eu entro para fazer o curso e eu odeio, porque eu odiei, assim, cada dia pra mim naquele curso era uma tortura. De jornalismo? Eu odiava, nossa, sério, é porque assim, eu acho que quando você idealiza muito alguma coisa, é muito difícil, né? E eu idealizei o jornalismo, realmente, assim, era algo que eu queria muito. Meu tio tem jornal e aí eu sempre via ele montar o jornal, fazer o jornal. E eu já tinha essa vontade de ser jornalista, né? Daí eu nunca pensei em nada, assim. Quando eu tava fazendo o cursinho e tudo mais, pré-vestibular, eu não tinha ideia de fazer outra coisa. Sempre foi jornal. Enfim, entrei na faculdade e tal e odiei. Odiei. Nossa, sério, eu odiava. Daí, só que eu tinha fotojornalismo na faculdade. E eu gostava muito, assim, eu gostava muito. Aí eu lembro que eu fiz 6 meses de faculdade, fiz o primeiro período. E cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu... Não dá boa. Não dá, eu odeio esse curso. Tô pulando fora. Eu odeio. E daí a minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, pelo menos termina o ano, pra você não perder pelo menos esse ano que você não sei o que e tal. Falei, ó, mãe, com muito esforço eu vou, porque era um esforço mesmo, eu odiava. Enfim, e eu já tinha na cabeça, assim, que eu queria fazer fotografia, mas também eu tava um pouco, assim, perdida, porque como eu nunca tinha imaginado outra coisa além do jornalismo, eu fiquei um tempo meio fora, sem assim. norte? Sem um norte mesmo. E daí também, porque foi muito frustrante pra mim a minha experiência com o jornalismo, porque eu queria muito. Aí eu terminei aquele ano na faculdade e decidi que queria fazer fotografia, só que, cara, eu ficava pensando, minha mãe não vai deixar, né? Porque assim, que pai que quer ter uma filha fotógrafa? Não é uma profissão que os pais idealizam pros seus filhos, né? Sei lá, o teu pai idealiza que você seja médica, que você seja advogada, né? Engenheira, fotógrafa. Daí cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero fazer esse ano de faculdade, eu quero fazer um curso de fotografia. Daí minha mãe falou assim, fotografia? Eu falei, ai, mãe, né, eu quero muito e tal. Enfim, aí fui pro Centro Europeu, fiz um ano de fotografia lá, aí vi que era realmente o que eu queria. Antes disso eu fiz um curso de maquiadora, trabalhei um tempo com maquiagem, que foi, tipo, muito breve na minha vida. Uma experiência, assim, brevíssima mesmo, assim. Daí eu cogitei a possibilidade de ser aeromoça também, uma época, porque eu achava que é muito legal ser comissária de voo e eu sempre gostei de idiomas. Aí eu pensei também que eu podia ser comissária. Cara, daí, há um tempo da minha vida eu não cogitava nada. Daí depois eu passei a cogitar tudo. Tipo, eu pensava assim, cara, será que se eu for advogada, não seria uma boa advogada? Acho que eu falo bem, acho que eu seria boa advogada. Talvez eu possa ser advogada. Daí eu tentei ser maquiadora, não rolou, daí eu fui fazer fotografia. Daí eu falei, não, agora é isso aqui, né? Daí, enfim, segui na fotografia, fui pro Centro Europeu, terminei no Centro Europeu, né? Fiz o curso anual do Centro Europeu e vi que era realmente isso. Aí eu fui trabalhar um tempo com o Brasílio Ville, que é um fotógrafo, um puta fotógrafo de ensaio, de tudo mais. Ele que, eu falo que ele me formou, assim, ele que me ensinou tudo que eu sei, eu devo ao Brasílio real, assim. Ele foi a primeira pessoa que realmente abriu as portas do estúdio dele, da casa dele, pra me ensinar, assim. E eu lembro que quando eu cheguei lá, né, eu achava que eu já sabia muita coisa, e ele chegou pra mim e falou assim, cara, esquece. Você não sabe nada, vamos começar do zero. Finge que você nunca estudou, assim. Eu lembro que às vezes eu saía de lá chorando, assim. Porque às vezes ele me dava uns negócios pra fazer e eu achava, assim, que eu ia conseguir, daí eu não conseguia, daí eu me sentia super mal. Enfim, era meio que uma terapia de choque, assim, mas eu aprendi muito com ele. E daí, depois disso, eu fui pra fora estudar fotografia. Daí eu fui pra Espanha, estudei fotografia lá. Nossa, que aí ficou gigante, hein? Aí ficou gigante. Para com isso, pô. Daí fui pra Espanha, morei um ano e pouco lá, estudei fotografia lá. Daí voltei. Daí é realmente quando eu considero que eu passei a trabalhar com fotografia, né? Faz 10 anos desde que eu comecei a estudar fotografia. Mas que eu me considero mesmo que foi quando eu voltei, que eu decidi que eu realmente ia focar, foi de 2017 pra cá. Então são 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É? 6. 6. Como que foi essa... Eu sou péssima em matemática, gente, como vocês podem perceber. Eu fiz Kumon e não adiantou nada. Como que foi essa experiência na Espanha? Isso é legal, essa história. Cara, foi assim... Desde o início, cara. Foi uma loucura. Perrengão, porque, na verdade, assim... ou foi? Eu não sabia espanhol. Uhum. E eu fui porque tinha um amigo meu que ele era fotógrafo. E ele tinha ido pra lá e tinha conhecido o curso lá. E aí, ele falou, cara, você não tem vontade de ir? Eu falei, olha, vontade eu não tenho. Mas, vai
vai que, né? Só que assim, eu pensei, cara, minha mãe nunca vai me deixar ir, né? E daí, naquela época eu não trabalhava, né? Tipo, daí eu peguei e falei, bom, vou conversar com a minha mãe. Daí conversei com a minha mãe, que cara, eu tive uma sorte, na verdade, muito absurda, porque a minha mãe, assim, ela sempre acreditou muito em mim. Eu falo que até muitas vezes mais do que eu mesma acreditei em mim, ela acreditava muito mais em mim. E mais do que acreditar, ela lutou muito pelos meus sonhos, assim. E aí, quando eu cheguei pra ela, eu falei, mãe, apareceu essa oportunidade desse curso e não sei o que, eu queria muito fazer, né? Eu queria ir, queria viver isso, né? Porque, na verdade, pela minha mãe, eu já teria feito intercâmbio muito mais nova, que eu não tinha um pouco de medo, assim, e não ia. Daí a minha mãe falou, ó, é isso mesmo que você quer? Porque, né, você já começou uma faculdade e largou, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, olha, mãe, é isso que eu quero. Ela falou, então tá, você vai, mas se você for uma fotógrafa ruim, você vai me pagar tudo que eu investi em você. Pressão psicológica. Foi tipo assim, esse foi o incentivo. Mas enfim, aí eu fui, né, com esse colega meu, que é o Gui, que por sinal ele tem uma escola de fotografia em Curitiba maravilhosa, o Guilherme. E aí a gente foi pra fazer esse curso e eu não sabia espanhol. Eu sempre achei espanhol um idioma muito feio. Eu falava inglês, mas eu não falava espanhol. E aí eu achava o idioma muito feio, mas eu fui. Enfim, eu só sei que no meu primeiro dia da aula foi muito engraçado, porque daí, né, aquela turma cheia de gente e tal, e lá as mesas não são que nem aqui, que são aquelas carteiras. As mesas são assim, que nem é aqui. Tipo, essas mesas longas e todo mundo senta um do ladinho do outro. Daí aquela coisa, da onde que você é? Todo mundo começa a se apresentar, né? Daí eu não sabia falar absolutamente nada. Eu só peguei, sentei e falei assim, olá, me llamo Mariela. E sentei. E ficou todo mundo esperando, né? Eu me apresentar. Daí eu... Só isso mesmo. Eu não sabia falar nada de espanhol, como é que eu ia me apresentar? Eu não sabia falar nada. Eu fui sem saber falar... Gente, eu não sabia falar nada em espanhol. Tipo, era um portunhol muito sem vergonha, assim, que eu falava. E eu não sabia falar nada. Tanto que, quando eu cheguei lá, que eu tive as primeiras provas, uma professora um dia me chamou, ela falou assim, Ariela, eu preciso que você me explique, tente me explicar oral, porque escrito eu não entendi nada que você escreveu. Nossa, que massa, cara! E daí eu falei, bom, tá bom. Daí, cara, e era tipo, porque o sistema deles de avaliação é muito diferente do nosso, né? E aí eu lembro que teve um dia, porque eu tinha aula de História da Arte. Cara, e fazer História da Arte lá era muito sensacional, porque assim, a arte lá é viva, né? Tá tudo lá. Então, tudo que você quer ver, tipo, você quer ver uma obra renascentista. Cara, tá lá. Tá lá. É só você ir lá que você vai ver. E aí eu lembro que teve uma prova de História da Arte, e daí o professor entregou a folha em branco, assim. Aí ele falou assim, número 1, coloque as diferenças do período renascentista pro não sei o quê. E eu, tipo, caraca, né? Escrevi umas 4 linhas, assim, o que a minha... o que o meu espanhol permitia, assim. Escrevi umas 4 linhas. E as outras pessoas pegavam e falavam assim, professor, você pode me dar outra folha? E eu, tipo, Nossa! folha. Eu não escrevi nada, né? Aí eu peguei, entreguei aquela folhinha sem vergonha, assim, umas 5 linhas escritas. Aumentei a letra, né, pra ficar maior. Daí o meu professor chamou e falou assim, Ariela, solo isso? E eu, que os brasileiros, a gente gosta de resumo. Eu não sabia falar, tipo, falava assim, jogou não, o aqui Brasil no Brasil mesmo. a gente faz tudo muito resumido. Caramba! Mas enfim, daí eu peguei o idioma super rápido, assim, porque daí como eu não tinha contato com brasileiro, né, eu só tinha amiga de lá. Daí eu tinha uma amiga que era rara, que ela tinha uma amiga que era italiana, então todo mundo sempre achava que eu era italiana. Primeiro porque eles acreditam que brasileiro não é branco, e segundo porque a forma como a gente fala, né, o sotaque é muito parecido. E aí ela entendia às vezes as coisas que eu falava, porque daí eu falava uma palavra e daí a Martina linkava meio com o italiano, daí tinha muita coisa que era parecida, às vezes a Rara entendia o que eu falava. E aí ela me corrigia muito. E daí foi assim que eu fui aprendendo. Daí depois, então como eu não tinha contato com ninguém muito daqui, eu só ficava, tipo, vivia mesmo lá, assim, eu aprendi meio rápido por causa disso, porque daí eu tinha as minhas amigas que ficavam me corrigindo, né? Eu falava alguma coisa, elas falavam assim, Ariela, não. Eu, tá bom. Tipo, não é assim. Nossa, cara. Mas como que foi incrível. viver lá? Tipo, como ficar esse 1 ano lá? Como é que você começou a sua vida lá? Você já foi pra lá trabalhando? Antes da gente comentar, cara, que pronúncia top
Meu Deus do céu. Eu trabalho na Electrolux. E a gente tá vivendo um momento lá que a nossa área, não pode falar, mas enfim, né? Ela tá virando muito Latam, assim, sabe? Então a gente escuta muito. Argentino, toda a América do Sul a gente acaba conversando. E eu tenho muita dificuldade com o espanhol. Eu falo inglês também, mas o espanhol eu sofro demais, porque eu acho muito rápido. É, rápido, eu acho muito rápido. E o argentino ainda é mais difícil de você entender do que o espanhol, né? A sorte... o que eu tinha muita dificuldade do espanhol é o voz, porque a gente não usa, né? Então, tipo, pra mim era muito difícil falar essa terceira pessoa. Então era assim, quereis... porque se a gente usasse o português da forma certa, seria muito mais fácil, porque os verbos são muito parecidos. Mas como a gente caga pro voz, o voz não existe pra gente, foi muito difícil. Então, às vezes, as minhas amigas me entendiam porque elas já entendiam a forma como eu falava. Elas já estavam acostumadas. Elas já estavam acostumadas, Mas eu tinha muita dificuldade, principalmente os R's, assim, né? Falar, tipo, vermelho, rojo. Pra mim era muito difícil. Como é que é? Rojo. E eu, no começo, eu falava rojo, porque o nosso R é Rá. E aí eu lembro que um dia eu fui na Zara e eu falava assim, que eu queria um vestido, eu falava assim, lo quiero rojo. E a moça olhava pra mim e falava assim, perdona? E eu, rojo? Ela, tipo, não entendo, né? Daí eu pegava, apontava pro vermelho e falava assim, como é esse? Ela, rojo! Deu, isso! Exato! Que legal, cara. Que experiência. Muito legal. Eu falava violeta. Não, eu ficava, tipo, rojo, e ela me olhava, tipo... Nossa, e por causa de um R, né? Mas é porque... É pronúncia, né? O R lá, Rá, é J. Sim. Legal. E aí, como é que foi? Quando chegou lá, sem conhecer ninguém, deve ter sido É ruim ficar longe da né? família? Você queria voltar? Então, na verdade, quando eu fui, eu tinha a possibilidade de fazer 2 anos de curso, né? Porque o curso, ele eram anos independentes. Então, você fazia o primeiro e se você quisesse, você fazia o segundo. Você não precisava, tipo, fazer os 2 pra você receber o teu certificado. Você recebia o certificado a cada ano que você fazia. Sim. E aí, eu queria muito voltar embora no final, assim. Queria muito, assim. Quando eu fui sair daqui, eu falei pra minha mãe, eu não volto mais. Aí eu tinha 20 anos, não sei, o que tá na cabeça, né? Tá, enfim. Aí Vai ser tudo flores. Tipo, eu tinha 20, 21 anos. Daí eu falei pra minha mãe, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Tá bom, não vou voltar. Deu um tempo que eu tava lá, eu já ficava, tipo, nossa, cara, tipo, eu quero... Sabe, era essa coisa. E daí também lá, o que acontecia? Eu já tinha muito certo na minha cabeça que eu queria viver de fotografia feminina. E lá não é um mercado que tenha muito espaço. O europeu, num geral, ele é muito do que é necessário pra ele, né? Essa coisa do... e a fotografia feminina, né? Pra gente falar de uma forma bem... do que ela é o supérfluo, na verdade, né? A pessoa não tem essa necessidade de fazer a fotografia feminina, ela é supérfluo, né? Ela é... Claro que existem 1000 motivos pra pessoa fazer e tudo mais, mas ela não é algo da necessidade dela. E o europeu, ele tem muito essa coisa do... Eles fazem o que é necessário. Então, quando que eles fazem foto? Quando eles casam e quando ficam grávidos. Tipo, é isso. E eu não gostava de fotografia de evento. Não tinha essa vontade de ser fotógrafa de casamento. Então, eu pensava assim, cara, eu não tenho por que ficar aqui. Não é um mercado que vai me... Né, eu não vou conseguir viver aqui daquilo que eu quero viver. Então, quando foi, tipo, eu fui terminando o ano no curso, tanto que as minhas últimas provas, eu cheguei pro pessoal do curso e falei, cara, será que vocês poderiam adiantar as minhas últimas provas? Porque eu quero vazar. E daí eu adiantei as provas e eu voltei antes, tanto que eu voltei de surpresa. Minha mãe nem sabia que eu tava voltando. Sério? Ela achava que você ia ficar os 2 anos Não, mesmo. ela sabia que eu voltava, mas eu voltei um mês antes, né? Eu quase voltei, minha mãe do coração. Eu nunca mais faço isso, porque eu achei que ela ia infartar. Mas... Por quê? Como é que foi? Não, eu cheguei, era aniversário da minha tia no dia. Aí eu cheguei e a minha mãe me olhou. Achei que era seu coração. E ela... O que você tá fazendo aqui? Como assim? Coitada, sério, nunca mais. Voltei e tive que parar no hospital a noite inteira. Tipo isso, daí nunca mais eu faço esse tipo Caramba, de surpresa. que incrível deve ter sido essa experiência, né? Bem desafiadora. Mas, putz, só deve ter te engrandecido, né? Na verdade, como tudo, assim, né? Porque assim, quando eu fui pra lá, era algo muito incerto. Tipo, a única coisa certa era o curso. Mas quando eu cheguei lá, eu não sabia ainda onde eu ia morar. Tanto que eu fiquei num hostel as primeiras semanas lá, procurando um lugar pra morar, assim. Porque eu não sabia onde que a gente ia morar. Daí a gente achou um apartamento
que no fim foi a maior furada da face da terra. Porque assim, o apartamento não tinha elevador. Tudo bem, ok. Tranquilo você morar no terceiro andar, no quarto andar sem elevador. Ok. Mas, cara, daí o chuveiro não esquentava. Aí a janela não fechava. Cara, sabe essas coisas, tipo, furada de filme da Netflix? Era isso, assim. Daí a gente ficou um tempo nesse apartamento, a gente conseguiu sair, daí arrumou um outro apartamento, daí a gente foi pra um apartamento bem bom, assim, tipo, um apartamento legal, assim, um apartamento massa. E daí nesse apartamento eu fiquei mais tempo. Mas esse primeiro apartamento que eu morei era na rua da escola, tipo, eu andava 20 passos e eu tava na escola, então essa era a parte boa. O outro era mais longe, mas a água esquentava. Pelo menos. Tomava um banho mínimo necessário. Tomava um banho E é quente. muito quente lá? Onde eu morava em Valência. Valência é bem quente. Mas daí quando é frio, é frio. E você conheceu algum outro país quando você esteve lá? Eu não viajava muito, assim, porque como eu fui pra lá, assim, quem viajava muito era o pessoal que fazia Ciência Sem Fronteira. Daí eu até brincava que era o turismo sem fronteira. Porque eles viajavam muito. Mas como eu não fui pra lá com subsídio do governo, Sim. então eu não viajava muito. Quando eu tava pra lá, eu fui pra Itália, fui pra Suíça. Nossa, que top. Itália, Suíça, Alemanha. Caramba, eu queria ir pra Alemanha. Acho que foram algumas coisas ali, tipo, porque eu fui pra França ali, daí como fazia fronteira, eu fui pra alguns lugares ali próximos, assim, né? Mas que eu fui, assim, mais de visitar... daí eu fui pro Reino Unido. Londres, legal. eu fiquei uns dias lá. E aí... E daí Itália, que eu conheci mais, assim. Mas daí a Espanha eu conheci bastante, porque daí eu viajava muito com as minhas amigas, né? Daí viajava de carro, viajava de trem e tal, tipo, ali por perto. massa. Daí ali eu conheci um pouco mais. Que legal. Que legal, esse é o meu sonho. Esse é um dos meus sonhos, é poder ter uma experiência profissional na empresa que eu trabalho mesmo. Que seja fora do Brasil. Não é pra morar, sabe? Tipo, ficar muito mais tempo, mas talvez aí 3 meses, um semestre. Eu nunca tive, assim, né? Então, eu tenho várias amigas já que tem, né, prima minha que mora fora e tal. Eu nunca foi uma coisa, assim, uma pretensão pra mim, essa coisa de morar fora. Eu nunca tive muito essa coisa, assim, de viver esse sonho fora e não sei o quê. Sabe? Porque é muito perrengue, na verdade, sabe? E o glamour é só no Instagram, assim, a maioria das pessoas. E eu sempre pensei, cara, eu quero ter a minha vida, tipo, boa, mas perto da casa, porque eu acho perto da minha casa, perto da minha família. Porque quando você mora fora, você tem que se abdicar de muita coisa. Então eu falo assim, se for pra me abdicar de tanta coisa, cara, ou eu vou pra viver, tipo, muito bem, ou não, muito obrigada. Pra eu ter, tipo, a mesma vida que eu tenho aqui, ou uma vida um pouco melhor, eu não abro mão Sim. da minha família e do que eu tenho, do que eu posso ter aqui, pra, tipo, viver lá. Sim. A não ser se fosse pra ter algo, tipo, nossa, tipo, ganhar muito dinheiro. Daí tudo bem. Daí levava a família. Daí ok, ó. Daí tudo Aí bem. levava a família e já era. Mas é verdade, eu também tinha. Antes eu tinha muito esse pensamento quando eu tava, principalmente quando eu era estagiário na Renault. Eu pensava, cara, eu vou viver na França. Tanto que fiz curso de francês, fiz, nossa, o cão pra ir pra França. Passei tudo, e aí as coisas começaram a virar, né? A direção da minha vida começou a virar. Aí tanto que acabei não indo pra França, não fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e perdi total o interesse de viver em outro país, sabe? Tipo, pensando nesse sentido, pô, ficar longe dos meus avós, ficar longe dos meus amigos, então, é isso que eu da penso. minha mãe, eu acho não muita faz... renúncia, sabe? né? Assim, pra mim, eu acho muito legal quem mora fora. Eu acho que você consegue ter diversas experiências e tudo mais. Mas, sei lá, assim, pra mim, assim, eu acho muita renúncia se for pra ter a mesma coisa que você tem aqui. Sim, sim, verdade. E quando você voltou, como é que foi os seus primeiros passos? Então, daí quando eu voltei, daí eu já... Porque assim, quando eu fui pra lá, na verdade, eu trabalhei lá, né? Eu trabalhei como fotógrafa de balada. Eu trabalhei... Nossa, logo no que eu cheguei, eu fiquei um mês morando lá, eu já arrumei esse emprego. Tipo, eu tava na balada, fui pra balada com umas amigas minhas e me deram um cartãozinho lá pra você pegar a foto depois, né? No Facebook. Daí eu entrei lá e tava lá um negócio. Quer ser fotógrafo? Nananã. Daí eu falei, cara, vou me inscrever, né? Cara, eu nunca nem trabalhava com fotografia de evento, nunca nem gostei, na verdade. Só que o menino que foi comigo, o Gui foi fotógrafo da Woods. Aí eu falei, Gui, seguinte, eu vou fazer um teste. Então você tem, tipo, 1 hora pra me ensinar o que eu preciso. Aí ele pegou e falou, você vai configurar a tua câmera assim, você vai deixar assim, e você vai fazer foto assim a noite inteira. Falei, fechou. Ele falou, se ficar muito escuro, arruma aqui, se ficar muito claro, arruma aqui. Falei, bora. Daí fui, fiz o teste, passei,
E daí fui trabalhar como fotógrafa de balada. Então eu fotografava bares e baladas. Na quinta, sexta, sábado, domingo. Eu trabalhava, né? À noite, de madrugada, né? E daí lá... Nossa, e daí não dormia nada. Não, né? Porque lá, ainda mais lá, né? Porque daí lá o que acontecia? Os bares funcionavam da meia-noite às 3 da manhã. E as baladas começavam às 3. Nossa, que da hora. Da hora? Da hora não. Pra quem não tá estudando. Da hora! E eu e a Júlia, que somos idosos. O Divon é puro Gente, idoso. Não, Deus, a primeira vez que eu fui... O meu primeiro choque cultural foi a primeira vez que eu fui sair lá. Porque daí as minhas amigas, né? Falaram, ai, Aire, vamos sair, né, com a gente. Porque daí eu fiz uma amiga lá, que era a Maria, logo quando eu cheguei. E aí eu saía com elas. Daí elas me convidaram um dia pra ir pra balada. Eu falei, cara, vamos, né? Aí eu, na minha cabecinha, né, aquela coisa meio woods, né? Então você se arruma horrores, né? Prancha o cabelo, faz delineador, bota salto, sainha, Maquiagem. nananã, saltinho, nananã. Daí desço eu, né, com a minha bolsinha toda, né, nananana. Olhei as minhas amigas, elas estavam, tipo, gente, juro, cropped, jeans e tênis. Aí eu... nossa, acho que me arrumei demais, né? Daí elas, não, tá bem linda assim, vamos assim. Porque lá, tipo, aqui a gente tem essa ideia de sair muito pra gente, tipo, ai, né, pra se aparecer. E lá eles têm muita ideia de sair pra se divertir. Então, tipo, as pessoas saem pra se divertir. Tanto que lá, assim, não... É muito difícil as pessoas ficarem na balada umas com as outras. Isso não existe lá. As pessoas saem, tipo, em amigos e com amigos para se divertir. Não, essa coisa, tipo, de paquerar e tal, não acontece muito lá. E aí, eu saí e tal, beleza. Daí a gente foi, daí ela primeiro a gente vai pro esquenta, né? Vamos pro botellão. Eu falei, beleza, né? Esquenta. Uhul, né? Aí, deu 11, meia-noite. E ainda tava esquentando. Uma, né? Já tava até morno, já. Esquenta, Tava morno. Eu já tava, pra mim, a minha bateria já, Nossa. né? Eu falei, cara, pra mim, assim, a noite já deu, né? Você aguentou muito ainda. Aguentei, né? E daí eu falava assim, amiga, e que horas que a gente vai pra essa balada, né? Que horas... A hora. E eu, então, bom, né? Vamos esperar, né? Gente, 3 da manhã a gente foi pra balada. Cara, 3 da manhã eu já queria estar em casa. O Divon já tava dormindo desde meia-noite. Nossa, eu No máximo. meia-noite e 5 já tava xingando todo mundo. Tipo assim, juro, eu queria estar em casa já esse horário. 3 da manhã, pra mim, tipo assim, era o horário que eu já estava voltando da balada, já estava de banho tomado, dormindo. Aí, e eu, né, lá, daí eu falei, bom, umas 4 e pouco eu vou embora, né, vou vazar. Daí eu falei, amiga, então acho que eu vou pra casa. Ela, mas agora não tem ônibus. Deu, Só de manhã. não tem ônibus agora? Não tem, às 4 o ônibus acaba. E eu, fudida, né? Não podia pegar táxi. Daí eu falei, bom, então me resta esperar, né? E daí que horas vem o ônibus? 7 da manhã. Mas a balada vai até as 8, né? Nossa, cara. Eu falei, cara, não tô acreditando. Que cilada. Divon Juro. nunca mais sairia se acontecesse Nossa, uma dessa com me ele. dá uma dessa aí, cara. Juro. Nossa, eu Daí, tenho que enfim, ficar uma daí semana eu dentro de fiquei na casa. balada até as 7 lá, né? Daí quando eu cheguei, eu também não curtia muito as músicas, né? Porque eles escutam só reggaeton, assim. No começo eu não tava muito habituada. Hoje eu escuto muito, eu adoro, assim. Mas no começo eu não era algo que eu escutava muito. Aí eu fiquei lá, né, a noite inteira escutando e eu, tipo, tá bom, né? Então tá. E aí, gente, sério, essa foi o primeiro choque cultural, foi esse, com certeza. Daí o segundo foi assim, ó. Que daí, né, pô, a gente ali no esquenta. O esquenta, detalhe, o esquenta é na frente da balada, no meio da rua. Esse é o esquenta. E você toda produzida. E eu toda produzida, né? Eu de salto, brinco, Nossa, argolinha, né, e tal. Daí, a minha amiga falou assim, Aileen, você quer ir no banheiro? Eu falei, nossa, preciso, né? Não. Finalmente alguém falou isso, né? Aí a gente começou a andar, eu falei assim, amiga, mas eu não tô vendo o banheiro. Ela, não, é aqui, atrás do carro. Deu, não. Não é possível, mano. Não é possível. Pra mim, não. É super normal. As pessoas fazem xixi na rua, normal, tipo, normal. Muito normal. E aí eu falei, Ora, grava a não. nossa reação só, cara. Eu tô impressionado. Não é possível, cara. Não, eu falei, Eu tô não. impressionado. Não, isso pra mim já é demais. Aí ela falou assim, você não vai? Eu falei, não. Vou ficar Não, sem ir no banheiro. E a tua brother? Ali? Falou assim, Cara, era eu outra saí, parada, eu saí do entendeu? Rio Branco do Sul. Eu saí do Rio Branco do Sul. Você sabe, Eu outro pensamento. você sabe que na né? região metropolitana onde eu moro, ninguém mija na rua. Ninguém me sabe. Cara, ninguém, tipo, juro. Sério. Não, era que ela olhou e falou assim, não, aqui? Eu, não. Ferrando. Não dá pra mim. Daí eu falei assim, não, vou aguentar, né, até a balada. E ela, mas a balada é das 3. Eu falei, não tem problema, eu vou aguentar. Vai dar certo. Aguentei, gente, porque não, tudo tem limite. E isso eu nunca fiz. Isso foi uma coisa lá que eu posso falar que isso eu não fiz. E a galera, Isso é demais pra normal. mim.
Normal. Super normal. Podia estar passando uma pessoa do lado ali, nem aí com nada. Ah, não. Daí, tipo, né, a amiga fica aqui, né, meio cobrindo a outra fica lá, né? Salvando ali. E é Dá isso até uma aí. cumprimentadinha. E é isso aí. Extremamente normal. Que loucura, cara. Que loucura. Meu Deus. Nossa, Eu essa não aí foi teria coragem. doida, né? Imagina você um monte de gente ali e você... Ei, vamos. Nossa, estranho demais. E aí, começou a tirar fotos lá. Isso, Deus. daí fui trabalhar um tempo, daí fiquei um tempão trabalhando como fotógrafa de balada. E no começo era muito, eu achava muito legal no começo, né? Porque como eu não entendia bolhufas do que me falavam, é muito legal. Nessas horas que você vê que a ignorância, ela é uma bênção às vezes. Porque eu não entendia nada que me falavam. Então, tipo, os caras podiam estar falando o que quisessem pra mim e eu não tava entendendo nada com coisa nenhuma. Aí, quando eu comecei a entender, daí começou a ficar pesado, assim. Daí eu já não queria mais, assim. Daí até que um dia eu trabalhava numa balada, daí uma amiga minha, que era Violeta, ela trabalhava fixa numa balada. Daí ela falou, Aire, eu vou sair, vou ficar 3 meses fora. Você não quer assumir lá na Nylon? E pagava muito melhor, porque eu ganhava 20 euros por noite que eu trabalhava. E essa balada pagava 40. Eu falei, cara, Boa, não, paga. tipo, né, paga muito bem. Então eu vou trabalhar na Nylon. E aí a Nylon, ela eram 2... Lá é muito normal as baladas terem 2 andares, então cada ambiente toca uma coisa. E essa balada, ela era de indie e eletrônico. Só que o ambiente do eletrônico era meio pesado, assim. Então a galera, né, tava muito alta, assim. E aí aquilo começou a ficar meio pesado, assim, pra mim. Daí um dia eu tava fotografando, eu tava em cima do sofá, assim, fotografando, e um cara apertou minha bunda. Nossa, que merda. Mas Aí- esses países têm fama mesmo, né? Cara, De- juro por Deus, a minha câmera, do jeito que tava, eu peguei a minha câmera e eu dei nele, assim. Daí já veio segurança, daí, cara, daí nessa hora você pode falar o espanhol que você quiser. O xingamento vai vir, porque BR. Aí, gente, Filha cara, da puta. Aquele compilado. cara. E daí o segurança vinha falar comigo, por que você filha? Eu não consegui nem falar mais, ele só tirou o cara, assim. Daí eu fiquei mais um tempo, cobri a Violeta lá o tempo, e daí falei, cara, vou parar. Daí parei. Mas também daí eu já tava voltando embora. Eu parei tipo um mês antes. Eu comecei um mês depois que eu cheguei lá e parei um mês antes de voltar. E ajudou na tua renda lá pra você se... Tipo assim, era com essa graninha assim que eu, tipo, comprava bobeirinha, assim, né? Então, tipo, às vezes ia comer com as minhas amigas, porque a minha Fazia mãe, os teus rolê né, a daí. minha mãe, tipo, pagava o meu aluguel, pagava a escola e me dava uma grana pro mercado, assim, né? E era isso, né? Então, assim, como era em euro, era muito caro, né? Então, tipo assim, Imagino. pra Nossa, eles, nem 20 euros, assim, que é, tipo, 100 nada reais, pra né? eles, era 100 reais. Então, sei lá, eu ia... Ah, gente, vamos comer um hambúrguer? Daí você pensava, tipo, putz, vai dar uns 20 euros, cara, cenzão. E a gente tem muito essa mentalidade. Putz, 100 reais pra comer um hambúrguer. Entendeu? Daí, tipo, essa graninha, assim, era a grana que eu usava pra isso. Tipo, ir tomar café com minhas amigas e comer com Pra minhas se- amigas. pra se divertir, era né? Pra isso, viver. Era essa grana, era pra Porque isso. também, a minha visão, né? Você tá longe pra caramba, você não tá sem tua família. Se você não tiver uma fuga pra fazer o mínimo, né? Eu Isso aí, tive meu muita Deus, você sorte, fica porque louco, eu tinha cara. essas minhas amigas, assim, que elas são minhas amigas até hoje, que são a Liedô e a Cris. E elas que me ajudavam muito, assim. Elas foram a minha família lá, realmente, assim. Que da hora. Pô, eu vou Caramba. mandar uma boa noite Manda um pra abraço pro todo pessoal mundo que tá aí. comentando Vamos aí. ver aqui, deixa Tia eu ver. Júlia foi a primeira a comentar, linda. O Nicho mandou boa noite. A Nayane Nicho manda Lee- pizza. Aí, a Nicho. Tá do lado, Sempre o Nicho. mesmo Do pedido. lado, Nicho. Do ladinho, Sempre então, o mesmo pedido. 2 casas à você direita. pode aí, até direita vir tu. com a pizza aqui. Aparecer pra no comer com a gente, podcast, não tem problema Nichão. nenhum. 2 casas à direita. Boa noite pro Gabi José, que vai estar aqui daqui uns dias. Tá online com a gente todas as noites. Ó, a mãe mandou também lá. A Eli tá online também. Sempre muito obrigado, Eli. A Franciele, boa noite. O Marlon Rafael de França, nosso famoso amigo, mandou as 35 estrelinhas. A Fá tá online também. Mames do Divon. Ó, o Fausto lá, um abraço pro Fausto. O Igão falou brother. que o Divon só não foi pra França pra não deixar ele. Eu acho que é verdade. E não tem nada a ver com você, tia Júlia. Tô falando Não já. tem nada a ver com a Júlia, né? Isso aí. Essa ida pra França. Vamos lá. O Wesley Felipe Lara mandou um boa noite. Inclusive o ganhador do sorteio dele já usou o brinde, hein, rapaziada? É verdade, postou no Instagram todo. E é isso aí, pessoal. Não, ainda tem aqui, ó, a Joyce também a mandou Joyce maravilhosa. comentou, Vamos ver. Tem um boa noite do Rochelle aqui. Divão, preciso nem pedir o beijo, né? Quem? O Rochelle pediu? Uhum. Um abraço lá, Rochelzeira. Tamo junto. Ó, a Melhor. Nani me mandou beijo. Beijo, amiga. A Nani tem que vir aqui, Nani, né? a Nani também, Blogueira né? country, nossa Blogueiraça. influencer. Ô, Nani, responde aí, você vê se você vem, hein? Que daí eu chamo você no Instagram pra gente desenrolar isso aí pra julho.
que você acha? Aí, ó. É O ruim é que Júlia, eu já tô com uma dívida com todo mundo. Já tem umas 6 pessoas que eu tô devendo já ouvindo no podcast. Tá Mas complicado, não tem hein? problema. Tá complicado, mas... Legal. Vamos aproveitar essa pausa que a gente fez pra falar da segunda parte dos nossos patrocinadores antes da gente continuar essa história. Mas só até aqui, pessoal. Olha que loucura, né? A gente vê o... Claro que já tem uma admiração absurda pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento, ainda mais que a Júlia é uma das fãs número 1 do seu trabalho, né? Como eu já te disse, a minha namorada era fã número 1 do seu trabalho. Então já tenho uma admiração por isso, mas ter passado por essa vivência, né? Pô, muito legal, cara. Muito legal. Muito impressionante mesmo. Isso aqui é um... Quando a gente vai vivendo disso aqui, vai ser o melhor trabalho do mundo, inquestionavelmente. Vai dar boa, vai dar boa. História assim, muito louco. Abraço lá, pessoal, pra Neia da Artes MH. Um abraço pro Legates, da Barbearia Legates. Armazém Natural Fit. Vou confessar pra vocês o que minha mãe fez. Eu fui lá, comprei uma pasta de amendoim da Dr. Peanut, um negócio assim, não sei como é que fala. Peanut, isso. Não é Peanut, né? Dr. Peanut. Maravilhosa, de avelã, boa pra caramba. Beleza, eu e a mãe comemos, né? Fomos felizes, pré-treino, tudo. Aí a mãe não me vai no mercado e compra uma pasta aleatória lá, como se fosse a mesma coisa. Agora estamos com aquela pasta horrível lá que não dá pra comer. Mas enfim, pessoal, vou passar lá na Armazém Natural Fit, comprar de novo a pasta boa, porque não tem como comer de pré-treino uma pasta horrível. E não é nem amendoim, se fosse amendoim eu fico feliz. Amendoim é bom, amendoim é bom. Amendoim é delicioso, uma pasta tão estranha lá que a mãe comprou. Vamos lá. Garagem WL, Lavacar, fez sorteio com a gente na semana passada? Ou foi semana retrasada? Eles fizeram um sorteio, passada. Inclusive, o ganhador postou no Instagram, como o Alistair comentou, bem feliz lá, pessoal. E o Elielton teve no sábado lavando o carro deles lá. MVM, Soluções de Tecnologia, um abraço pro Vini, instalação de ar-condicionado, enfim, pessoal. Vandão teve me cobrando semana passada sobre o meu treino, mas como você pode notar, Vandão, tô gigantesco. E a gente finge que acredita, hein? O que vale é a intenção, né? Pros lados, se for, né? Mas enfim. Pessoal, se precisarem de um treino personalizado, chama o Vandão lá que ele é o brabo. Estúdios Will, onde estamos localizados, toda essa estrutura de áudio, vídeo, tudo lá com ele. É o brabo aqui, tá, pessoal? Se vocês querem fazer um projeto similar ao nosso, entre em contato com ele, que ele tem vários projetos que acontecem quinzenalmente. Talvez ele consiga encaixar vocês também numa ideia assim. Internet Fibernet, que são os provedores de internet desse local. E Xixo Bikes, já tiveram aqui os dois, tanto o Adenilson quanto o Carlinhos estiveram aqui. Um abraço para os nossos brothers lá. E pessoal, se você quer ser um patrocinador da Mindset, nós estamos cada vez mais trazendo soluções que atendam ao seu negócio. Nós temos 3 níveis de patrocinadores. Se você tem alguma dúvida de como funciona, você quer ser um patrocinador, quer ter essa visibilidade tanto no nosso Instagram quanto no nosso podcast, pode entrar em contato ou comigo, ou com o Alistair, ou com o Aran, ou com o Paulinho, ou com o Elielton, ou com o Igor. Quem você tiver mais afinidade. Claro que eu sou o mais simpático. Mentira. Acho que não sou mesmo. Sei não, hein? Talvez seja o Igor ali, o Elielton mais gentil. O Igão leva mais. O Alistair mais desenrolado, o Aranzinho o mais fofo, né? Mas enfim, tanto faz quem você queira procurar, a gente vai tentar te atender da melhor maneira. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos voltar lá pra nossa... Olá, a Nani falou que topa sim. Opa! Que legal. Verdade. E a Júlia tá pedindo um insight de presente pro Divon. Eu acho justíssimo. Até comentei já, amiga, que esse ano você ainda não foi. Então, o Divon vai patrocinar esse, tá? Tia Júlia, sabe o que é a tática? Você mandar pra ele os valores e falar, ó, escolhi esse aqui. Tá feito já, é só você pagar. É só pagar o Pix. Mandar só o Pix, né? O Pix é o celular. Só mandar o Pix. Ih, amor, acabou aqui, ó. Olha que proposta agora, meu Deus. Mandar um abraço pra minha mames também que tá assistindo hoje. Muito obrigado. Tamo junto. Ó, Júlia, lá só dando ideia. Na semana passada, ó, vocês também só estão me arrumando pra cabeça. Na semana passada, já tava com aliança aí pra eu pedir ele casamento. Mas não pediu ainda? Tá quase. Canela, por favor, essa reação foi perfeita. Vai ser no próximo... Cara, eu jurei que vocês já estavam noivos.
Não, A mas gente também. A casa tá sendo construída. A casa tá sendo construída. Pô, mas daí você não pediu ainda? Não, nós vamos pedir. Nós não, né? Disse lá. Nós não, né? Tia Que Júlia, eu não desespero. quero pedir nada, Que deixando claro, hein? desespero Deixando... Agora a Júlia vai me pegar. Agora eu tô ferrado. Nossa, mas é A que hora eu depois chegar em dessa, casa- amiga, fala que você não vai botar mais nenhum porcelanato nessa casa enquanto esse homem não botar um anel no teu dedo. Beleza, tá combinado então, pessoal. Bom, Tá combinado. olha o que ela mandou lá. Apareceu dando uma risada aí. Eu vou te mandar o meu pedido, eu vou te mostrar meu pedido de noivado pra você se inspirar, tá? Então, beleza. O meu foi na França. Nossa, então beleza, tá fechado. Aí a tia Júlia, só proposta Viu? boa pra você, hein? Ele não tava falando da França, que tava aprendendo francês e blá blá blá, bibi. Olha lá, pessoal, agora pegou até Julinha. os comentários aqui, ó. Vamos fazer isso aí pra você. Nossa, agora, ó, você viu? Até o engajamento da live subiu, né? O pessoal sempre quer ver meu corpo. Eu acho que vai rolar ainda, hein? Não, claro que vai rolar. Vai rolar essa semana, tia Júlia. Claro que vai Aguarde. rolar. Do Fazendo nada. uma unha, chega o Divon lá. Nós com a serenatinha, aqueles carrinhos do amor. Vai dar bom. Vai Isso, dar. do nada nós vamos abrir uma live. É. Sabe aquelas musiquinhas de Júlia, Gabriela, Rosa. Não, do nada nós vamos aparecer com essa aliança. Ela vai ficar doida. É isso aí, depois de um aperto desse tamanho. depois de uma botada na parede, de novo. que não Nossa, tá- mas é que eu jurava que vocês já estavam noivos. Não, nós vamos casar. Nós Pô, vamos vocês casar. estão juntos faz 50 anos. 55, mas. Não tem 55 porque a tia Júlia é mais nova. Mas É virou, mas Tá vendo já os 50. Olha lá, ó, a Júlia, nada de carro de som. Não, é carro de som e Elias Jeffer ainda, lembra? É, exatamente. Pequenininho. Ó, é que vocês não viram, mas chegou a escorrer até uma lágrima aqui do Tivon agora. Não sabia pra onde De correr. saber se vai pra França, o Fui que ele correr faz pro Alistair, agora. Aqui fui correr pra Iriela, todo mundo me prendeu aqui. Fiquei desesperado. Vamos lá. Ó. Olha, o Igor me criticando, mas eu não vou ler mais esses comentários. Voltando da Espanha, como é que começou a tua trajetória até você chegar no trabalho que você desempenha hoje, né? Como é que foi? Então, quando eu voltei, eu já voltei, né, fotografando e tudo mais, daí eu fazia de tudo, assim, né? Não era nichado que nem é hoje, né? Mais voltado pra feminino e tal. Quando eu voltei, eu fotografava de tudo, assim. De velório a batizado. Onde me chamassem, eu tava indo. O que aparecesse. O que aparecesse, eu tava fotografando. Então, eu trabalhei muito tempo com evento. Aí, depois, trabalhei muito tempo com infantil. Aí, trabalhei com newborn também. Aí, fazia os ensaios femininos também. Gestante, família, nanana. Cara, eu fazia tudo. Real. Produto, comida. O que me pedisse, eu tava fotografando. Daí, com o tempo, eu fui cortando, né? Então, a primeira coisa que eu cortei foi infantil. Daí, depois, eu tirei newborn. Mas tinha um motivo especificamente? É só porque você queria chegar na tua meta principal? Exatamente. A minha meta sempre foi ensaio feminino, né? Sempre. A Nani, até, coitada, a Nani sofreu muito comigo, né? Porque ela era minha modelo, os meus testes eram com ela. Enfim. E aí, daí eu fui meio que cortando, assim, né? Evento era uma área que eu não gostava muito de atuar, eu fazia, assim. Eu gostava, tipo, de estar lá, de conversar com as pessoas e tal, mas eu não gostava muito de fotografar evento, assim. E daí eu fui cortando, né? Daí eu primeiro cortei foi infantil, daí depois eu cortei newborn, daí eu cortei evento. Daí, na verdade, linkou de cortar evento, que daí veio bem a pandemia. Então, não tinha mais evento, eu falei, cara, agora é a hora perfeita, não vou fotografar mais evento. Daí eu fiz um último aniversário, e aí, parei. Daí também em 2021, daí já veio o estúdio, né? Daí foi quando eu inaugurei o estúdio. Daí realmente, daí eu já nichei, foquei realmente que era ensaio feminino, que era o que eu queria. Né? Sempre foi, mas daí eu fiz esse caminho antes, né? De 2017 até 2021, eu fotografei de tudo. Daí 21 eu realmente comecei a fotografar exclusivamente feminino. Como é que foi esse processo aí pra que... Não sei, né? Talvez... Logo de cara, a curva já acendeu, já apareceu muita pessoa querendo fotografar. Como é que foi esse Não, é que na verdade processo? foi uma construção realmente, né? Tipo, cara, não existe, na verdade, sucesso da noite pro dia, né? Às vezes as pessoas falam, fulano apareceu do nada. O do nada da pessoa às vezes levou 10 anos, né? Mas foi realmente uma curva, não foi uma curva exponencial, assim. Né, aquela coisa, tipo, muito... Foi realmente uma coisa bem gradual mesmo, ela foi acontecendo. Porque também o que acontecia? Eu fazia muito contato, né? Como eu trabalhei muito tempo com evento, então eu geralmente linkava a pessoa, né? Eu fazia o aniversário, daí às vezes a pessoa já ficava grávida, eu já fazia o ensaio dela de grávida, daí eu também fotografava a criança. Então era meio que uma coisa ia linkando a outra.
E daí eu fui fazendo meio que minha carteira de clientes, né? Esse relacionamento, assim. Mas quando o estúdio abriu, realmente foi um divisor de águas, assim. Porque daí foi quando eu realmente passei a focar realmente em ensaio feminino. E o meu olhar mudou muito, assim. A forma como eu passei a fotografar mudou muito, assim. Eu falo que foi ali, tipo... Foi a mudança de chave, realmente, assim, do meu trabalho. Eu vejo muito isso, assim. Se você pegar o meu feed e descer, tipo, pré-estúdio pra pós-estúdio... É muito diferente. Nossa, não tem nem comparação. Já esse perfil grande já esse perfil. Tem fotos da fase antiga? Tem, estão lá. Que interessante, mas é bom pra você guardar, pra você ver, eu né? olho às vezes, é bem diferente, assim, tipo, eu fotografava muito mais retrato, assim. Também porque eu era uma pessoa muito mais retraída. Eu falo que a fotografia, ela é muito uma extensão daquilo que você é, né? Daquilo que você... É como pessoa, daquilo que você tem como cultura, a tua fotografia ela não vai fugir daquilo que você é. E eu era uma pessoa muito retraída, consequentemente a minha fotografia também era muito retraída. Uhum. E isso você passava pra foto? Eu não sei se eu passava pra foto, mas eu acho que de certa forma talvez eu passava insegurança pra cliente, sabe? Tipo, eu era muito insegura. Então você não... Por mais que você tente disfarçar, às vezes a insegurança, você passa isso pro cliente, né? Eu era muito insegura comigo mesma, assim, né? Então pra mim era muito... Eu queria muito fotografar sensual, mas eu tinha muito essa dificuldade, tipo, essa direção da cliente, né? Então, daí com o tempo, claro, né? Você vai melhorando, vai, né? E como que foi tuas primeiras clientes sensual, assim? É verdade. Tipo, na migração, Quem foi tua assim. primeira cliente, você lembra? Meu primeiro ensaio pago foi da Jéssica Secom. Ela foi meu primeiro ensaio, que é a pessoa que me pagou, lembro até hoje. Ela me pagou R$200. Eu fiz o ensaio dela, na época ela tava no Miss, e daí eu fiz as fotos dela. Foi meu primeiro ensaio pago, quem me pagou foi a Jéssica. Mas meu primeiro de sensual, assim, eu não vou lembrar, porque na verdade o que acontecia? Eu fazia alguma coisa de sensual, assim, não como é hoje. Eu acho que hoje é o mais sensual que eu faço realmente. É específico, né? É hoje, assim. Mas eu já fazia alguma coisa, assim, com lingerie, mas umas coisas mais, assim, tipo, cobertas. Hoje em dia que eu faço umas coisas mais sensuais, assim, mas na época eu fazia menos, assim. Até se vocês forem descer o meu perfil lá, vocês vão ver. Tipo, fazia muito mais retrato, coisas mais assim. E aí foi evoluindo nesse processo até que você utilizava um estúdio próprio? Não, na época eu usava a casa da minha mãe. E como é que era a estrutura sua? Era horrível, né? Porque daí, coitada da minha mãe, ela tinha o sábado pra descansar, eu tirava ela de casa pra fotografar na casa dela, né? Mas eu fotografava na casa da minha tia, eu pegava a casa da minha mãe, eu pegava a casa de quem aparecesse. Eu não tinha vergonha também de pedir. Eu pedia a casa da Regina da Belle Sul. Eu tinha uma professora minha da escola que tinha uma casa bonita, eu pedia a casa dela emprestada. Era assim. E ainda? Que legal! E ela fala, cara, sua casa é linda, será que você me empresta no fim de semana? Exatamente. Nossa, eu acho tão bonita a tua casa, será que eu podia fotografar lá durante a semana? E as pessoas? Não, beleza. Tinha gente que falava não, né? Ele tal. Não, mas daí tinha gente que topava, a maioria das pessoas aceitavam. Que legal. Que massa. E aí, como é que foi chegar no teu... Até você chegar no teu estúdio? Foi o estúdio em Rio Branco, né? Que você disse que tem, certo? Sim. E como é que foi chegar nisso aí? Tipo, foi construindo devagar? Já foi... Cara, o estúdio Fez assim... uma estrutura básica pra você começar? Quando eu comecei ele, a gente começou pra erguer e fazer do jeito que ele é hoje, assim, né? A gente pegou o projeto do projeto inicial, a gente fez até ele realmente estar pronto. Era um sonho, assim, né? Era um sonho que, na minha cabeça, ele era um sonho muito distante, assim. Eu tinha muito medo, na verdade, de abrir o estúdio, porque eu tinha medo de não conseguir bancar o estúdio, de que não ia dar certo, eu achava que eu ia ter que fechar. Enfim, eu tinha muito medo, assim. Nesse aspecto, eu era muito insegura e muito medrosa, assim. Por isso que eu falo que a minha mãe era a pessoa que ela realmente acreditava mais em mim do que eu mesma, assim. Porque ela falava, cara, não vai dar errado, não vai dar errado. Eu falava assim, mas e se der? O que eu vou fazer com aquilo? Tipo, o que eu vou fazer com a estrutura? Né? E ela falava, não vai dar errado, tipo, não vai. E aí, foi, né? Então, mas acho que a obra do estúdio, eu acho que levou uns 6 meses. Fazendo? Fazendo. Porque assim... Foto, estúdio. Criando do zero, né? Porque o estúdio não tinha nada. A estrutura hoje que as pessoas veem do estúdio, ela tinha só a laje. E a gente ergueu ela do zero, assim, do chão, realmente. E é na casa da sua mãe?
também? Não, é numa casa onde eu morei antes. Já morei naquela casa quando eu era criança, mas não é na casa da minha mãe. A casa da minha mãe eu usava pra fotografar. Quando eu parei de fotografar na casa da minha mãe, ninguém ficou mais feliz que ela. nem eu. E como que foi essa expansão, né? Porque hoje você não faz foto só aqui na nossa região, né? Ou o teu público mais forte ainda na nossa região? Hoje em dia não mais. Foi meu público muito forte, né? Na verdade eu falo que assim, Rio Branco foi a cidade que me fez. Realmente, eu devo tudo a Rio Branco, assim. Foi a cidade que realmente me fez, né? Rio Branco e Itaperuçu, mas Rio Branco ainda muito mais forte. Mas hoje em dia, não. Eu fotografo muita gente de fora, gente de outros estados, de outros países. Sério? As pessoas vêm pra cá pra Cara, eu tenho uma cliente que ela veio de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Acho que é Mato Grosso do Sul, Dourados, né? Enfim, eu sei que eram muitos quilômetros pra chegar aqui. Veio de carro pra cá. Veio de carro. Caramba. Que Pra fazer interessante. foto. E quanto tempo leva um ensaio? Uhum. 1 hora e meia. Ah, Um ensaio. interessante. Que legal. É rapidinho, não é... E aí você atende hoje em Curitiba também? Atendo em Curitiba em locações próprias, mas... E daí atendo... Na verdade, as pessoas vêm muito aqui, né? Quando eu abri o estúdio, eu tinha muito esse medo da distância, né? Tipo, será que as pessoas vão vir? Será que as pessoas, tipo, vão vir até aqui? Porque a gente tá muito acostumado com essa coisa de Rio Branco, Curitiba, né? Mas as pessoas não. E daí eu pensava, cara, será que as pessoas vão vir até aqui? E elas vêm, gente. Vem. Que legal. Nossa. Que legal. A gente já teve um convidado de Curitiba, né? E eu também tinha esse pensamento, pô, vamos convidar gente de Curitiba. Ainda não convidamos, né? Muita gente, mas já tivemos. Porque ficar lá em Curitiba, o cara vir aí e tal, será que E vem? daí as pessoas, elas têm, tipo, nossa, essa coisa da rodovia, né, e tal, não sei o quê. Pra gente é super normal, e a gente é contramão porque é terça-feira à noite, 8 horas da noite. Sim. Aí, Então, quem trabalha, às vezes, o cara tem um dia muito corrido. É muito difícil. E daí foi isso, assim, mas o estúdio realmente foi o divisor de águas da minha vida, sem sombra de dúvidas, foi o estúdio. E você vai atender em Curitiba como assim, na casa da pessoa, é isso? Não, porque em Curitiba tem muito desses estúdios agora de locação por hora, assim, né? Você aluga, né, um entendi. espaço por 1 hora, 2 horas, 4 horas, enfim. Um lugar que você acha legal, bonito lá. Tem vários agora, né? Tem vários estúdiozinhos lá que você... Mas é muito difícil. Geralmente as pessoas querem vir, tipo, pra ser atendidas na estrutura daqui. Ah, que legal. Então, tipo, é muito difícil. Que massa. Que interessante. E aí, da hora o pessoal procurar vir pra cá, né? Porque era mais cômodo pegar em Curitiba pra você ir, tá ligado? Só que daí também... Isso foi uma coisa que quando eu tava fazendo estúdio, eu tinha muito certo. Eu falava assim, cara, ou eu faço uma estrutura que seja muito boa a ponto das pessoas virem até aqui, ou não faz sentido. Ou não faz sentido. Verdade. Né? Então, tipo, eu sabia que, desde que eu comecei, eu sabia que eu tinha que ter algo muito bom para as pessoas olharem e falarem assim, não, eu vou até lá. Sim, é lá que eu quero fazer. Então, é lá que eu quero fazer minhas fotos. Tipo, não é em outro lugar. Eu quero essa janela, eu quero esse não sei o que, eu quero isso, entendeu? Tipo, eu quero o chuveiro. Enfim. Eu ia falar disso. Todo mundo vem pelo chuveiro, né? Pior. É verdade. O chuveiro é tipo, meu Deus. E veja, né? O chuveiro foi a última coisa do meu projeto. Porque o chuveiro, ele não ia existir. O meu banheiro, ele tava projetado... Ele não, o meu banheiro, ele tava projetado para ser um banheiro normal. Ele ia ser um banheiro. E aí eu tive um sonho. Eu sonhei com uma foto, eu tava fazendo foto com um negócio de água, assim e tal. E aí eu cheguei no outro dia lá na obra e eles já estavam, tipo, calfinando a parede. Eu falei, gente, pode quebrar essa parede. Eles, como assim quebrar a parede? Eu falei, não, vai ser de vidro. Eles, quê? Você vai fazer um banheiro de vidro? Eu falei, sim, vai ser um banheiro de vidro. E aí a minha mãe falou, não, você tá louca. Não, tem cabimento isso daí. Quem que vai num banheiro de vidro? Eu falei, não é pra ir no banheiro, é pra tirar foto. Daí, enfim, daí foi isso. Foi a última coisa do projeto, foi o banheiro. Tanto que o chão eu troquei depois, porque, cara, meu chão não era bonito pra fotografar. Meu chão era um chão de banheiro. De banheiro. Não era pra isso. Daí foi uma das coisas que eu tive que trocar depois. Que interessante, que interessante. Tia Júlia, chuveiro mais famoso do Brasil. E quais foram os maiores desafios que você encontrou como profissional, talvez até, ou ainda encontra, nesse meio aí, do nicho que você escolheu? Hoje você já está superada de desafios, né? Eu acho que hoje é muito mais tranquilo. Quando eu comecei, a gente tinha muita dificuldade, principalmente de estar numa cidade pequena, a questão das pessoas terem muito preconceito, né, com a questão da fotografia sensual. Então as pessoas tinham vergonha, tipo,
Eu tinha muita cliente que tinha muita vontade de fazer, mas tinha muita vergonha, porque era casada e sei lá o que iam pensar e não sei o que. Hoje em dia isso já não acontece mais, assim. Mas quando eu comecei acontecia muito, né? Então isso era uma dificuldade muito grande pro meu nicho, né? Hoje em dia não mais, graças a Deus. Mas durante muito tempo foi, né? Então agora já é bem mais tranquila essa questão, né? As pessoas não têm vergonha de fazer foto, tipo, de postar foto, né? Sim. Não tem essa coisa assim de ser aquela coisa meio... aquele estigma assim que, ai, é foto, sei lá, né? Sim, legal. É isso aí. Muito legal esse desenvolvimento da tua carreira, né? Muito desafiador, eu imagino, até você conseguir tudo que tem conquistado, né? Com certeza um exemplo pra gente. E até antes, pessoal, tava perguntando algumas coisas, né? Aproveitando um curso aqui da Iriela, porque eu imagino que as pessoas às vezes acham, pô, é tirar uma foto. Mas a gente tá fazendo uma experiência bem pequenininha, né? Num ramo da Mindset, que é gravação de imagem e tudo importa, a luz importa, o formato importa. Então, eu valorizo muito, sabe? Hoje, esse trabalho, né? Como profissional. Muito legal. E você pensa em ensinar isso aí? Eu já dou aula, na verdade, né? É? Eu trabalho com workshops com turmas pequenas, assim, mentorias e workshops, né? Isso eu já faço, assim. Já tive 2 turmas de workshop e uma aluna de mentoria VIP. E como que funciona esse workshop? O workshop, na verdade, ele é voltado para quem quer seguir na fotografia feminina, né? Então, principalmente voltado para direção. Eu não faço a parte de técnica de fotografia, porque eu acho que isso a pessoa tem que aprender, assim, cara, você tem que aprender numa escola mesmo, assim. Porque hoje em dia as pessoas têm muito essa coisa, eu comprei uma câmera, agora eu sou fotógrafo. Cara, não, né? Tem muita gente que acha, porque eu comprei uma câmera de 20 mil reais, tá? Se você não sabe usar a câmera de 20 mil, uma de 3 ia fazer a mesma serventia pra você. Né? Então, assim, eu sempre falo pras alunas, tipo, muito mais do que você pensar em comprar, porque eu quero fazer upgrade de equipamento X, eu quero comprar lente Y, não sei o quê. Cara, você sabe extrair do teu equipamento tudo que você pode extrair dele antes de você pensar em trocar de equipamento e fazer um investimento muito maior, porque é um investimento caro, né, gente? A gente para pra pensar que uma câmera boa hoje custa 18 mil reais, né? Qualquer lentezinha é 5, 6 mil. É abordoado. Nossa, cara. É absurdo. Tipo, você vai qualquer, uma full frame aí, tipo, de entrada deve estar o quê? Uns 15 mil. Segura, pessoal. Por isso que o ensaio, né? Ou seja, o trabalho não pode custar 100 reais, pessoal. É por isso que não vai custar 100 reais, né, Isso pessoal? é verdade. Né? Você não acha que o negócio tira com o teu celular. Daí. Então, É isso aí, pessoal. Aranzinho, agiliza aquele nosso sorteio, Lara. Já está no pente. Já tá no peito nosso sorteio? Isso aí. Aranzinho não decepciona no OBS, pessoal. Pessoal, conversa muito legal, né, pessoal? Conversa muito show de bola. Estamos muito felizes aí com a presença da Iriela. Pensando também no nosso horário e tal. Pra gente seguir, né? Não deixar muito maçante, né? Que senão a gente tinha tempo que a gente ficava 3, 4 horas conversando. As pessoas dormiam em cima da mesa. Gente, eu avisei que eu falava muito. Mas a gente também, ótimo. quando a gente começou, se for puxar os nossos primeiros podcasts, a gente era bem travadão. Aí a gente aprendeu que é natural conversar. Eu até tive conversando, a gente teve conversando com o Diógenes lá da academia essa semana, como que a gente evolui nas coisas, né? Ele fez o primeiro vídeo dele lá, ficou todo nervoso e tal, não conseguia falar. Falei, cara, é um processo. Cara, exatamente. processo. Tipo, eu tinha muita vergonha de falar, né? E aí, na verdade, eu nunca achei que eu falei mal, mas eu tinha muita vergonha de ficar aparecendo assim. E aí, cara, mas é um processo. O que eu fazia muito no começo, eu gravava e eu não me via. E eu não gosto quando as pessoas estão perto de mim e estão vendo meus stories. Às vezes eu tô lá em casa, assim, daí às vezes eu só escuto, assim, às vezes alguma coisa que eu tô falando, eu escuto minha mãe me assistindo. Eu fico tipo, não, pra quê? Não Pra que precisa, você tá vendo? né? Ai. Mas eu tenho esse problema, eu não consigo escutar meus áudios. Grava e solta. Não, áudio não, é gravação, assim. Hoje em dia menos, assim, mas muito no começo era isso, assim. Porque, cara, não tem muito... É um processo, tipo... e a gente tem que respeitar esses processos. As pessoas, às vezes, querem... Não tem perfeição, não existe perfeito, né? E, às vezes, as pessoas se prendem no perfeito e não faz nada. Quem se prende na perfeição não vai fazer nada, porque ela não existe, né? A gente sempre ia melhorar algo, fazer algo melhor do que você faria. E
cara, tem que fazer. Vai Exatamente. melhorar, com o tempo vai acontecer, vai melhorar, igual, sei lá, hoje vocês estão aqui, amanhã vão estar num estúdio melhor, fazendo muito melhor, e vão olhar pra isso aqui e vão falar assim, nossa, olha como é que a gente fazia. Certeza, Sim. certeza. Já rolou Com isso aí, já, certeza. nas primeiras Nossa, lives. a gente fazia nossas primeiras lives, era no escritório lá de casa, sem microfone. Poltroninha. Só o celular, tudo amontoado. Tudo amontoado. Não sei se você conhece o Lucas Stresser e a Ana Falamiras. A Lela. Então, o Lucas foi o nosso primeiro convidado presencial. Famoso Lucas Stress. Numa cadeira, nossa, numa poltrona, eu numa cadeira. Nossa, meu Deus. Tudo cara. torto. Mas enfim, nós estamos evoluindo A também, da né, Lela pessoal? foi melhor porque a gente fez uma... A da Lela foi a primeira. Lela é minha irmã. A gente fez online, tá ligado? A gente Ela na fez. casa dela e a gente na casa de volta. Que a gente nem chamava de podcast, a gente chamava de uma troca de ideia, um negócio ali, com qualquer coisa, né? Mas foi isso. Aranzinho, lança o sorteio pra gente lá, por gentileza. A Laís Gonçalves mandou, não creio que eu cheguei no final. Ah, lá. Lala, onde está a Lala? Porque a Lala tava aqui esses dias, agora eu vi que ela não tá mais. Ela tá no Brasil ainda? Acho que ela não tá. Está no Brasil a Lala? Comenta Ou aí. ela não está Comenta no Brasil? aí. Pessoal, muito obrigado pelo Marlinho hoje ter doado as estrelinhas, é muito importante pra gente, faz uma diferença enorme e pra vocês é barateza, ajuda demais. Olha lá, pessoal, ó, o Júlio Emanuel, né, mandou um abraço pro Mites, claro. Pro Mits. Pro Mites. Gente, um abraço pro Mits, hein, claro. É um grupo que a gente tem. E aí, o nome dele ia ser Nights, hein, claro. Só que daí, um dia que a gente já tava num certo grau alcoólico, assim. Levemente alterados. Fui escrever no punho, daí, até no punho do Gabriel, que é meu noivo, e daí eu fui escrever Nights e ficou parecendo Mits. Daí ficou Mits em claro. Legal. Manda lá, Aranzinho, sorteio do bonezão brabo lá, Joga pessoal. pra galerinha. Pessoal, quem não comentou no Instagram vai perder a hora, hein? Vai Já lançar. perdeu, né? Já Agora é perdeu? a hora. Já perdeu, Arazão? Já perdeu a Já hora. perdeu a hora, hein? Vai ter sorteio. Quem não comentou vai ficar triste agora. Vamos ver se vai ter boa então o negócio. Ó, a Nani mandou assim, eu aceito, mas tenho vergonha, não fala mais nisso. Vou falar assim. Fica tranquila, amiga, não vou falar mais. Nada que a gente não resolva. Então, Olha lá, estamos recebendo estrelas, pessoal. Muito obrigado pelas estrelas. Valeu. Eu mandei uma estrela aqui agora. Muito obrigado. Eu tava vendo aqui. Valeu, Nono. Nono também. Forte abraço, meu Ah, sim, guerreiro. vamos falar do Ravi também. É. Ah, verdade, pessoal. Vamos esperar só a divulgação, eu deixa já vou eu puxar deixar a aqui. mensagem final lá, do Ravi. então sorteio. Pode sortear. Nossa, Pia, eu lembrei disso ontem e esqueci já. Quer ver que o Igor vai ganhar, cara? Eu vi que o Igor comentou pra caramba. Só falta ele ganhar, cara. O Igor gosta de boneca. Você comentou, era também? Olha que homem, cara. Vamos ver. Vai realizar sorteio. Laura Moreira Nascimento. Ah, é a Laura, irmã do Igor. A irmã do Igor. Ai, que ódio. desaforo. Olha que ódio, cara. Não, ódio não, né? Mas a Dri ganhou e agora a Laura. Meu Deus, cara. Os caras são muito sortudos naquela família. Legal, pessoal. Parabéns, Laurinha. Você ganhou o boné. Foca em mim aqui, Aranzão. Pra eu dar uma notícia aqui. Pessoal, tá rolando trilhão beneficente pro nosso amigo aí, Brian Ravi. Ele é filho de um amigo nosso, Maicon. Ele tá passando um momento muito difícil. E quem puder participar do trilhão, tá tendo rifas solidárias também. Feijoada beneficente. Enfim, a gente vai deixar o Instagram deles nas nossas bios lá. Ou nos stories. Entra lá, participa da vaquinha, ajuda. Ele tem uma doença bem rara, pessoal. AME, acho o nome. O nome da doença é AME. Ele é filho da Vera. Tanto eu quanto o Alistair conhecemos toda a família deles, pessoal. Então, é uma causa que a gente tá abraçando, sim. Para dar todo o apoio, né? Então, além do apoio financeiro, que nesse momento é extremamente importante para eles, também coloquem eles nas orações de vocês, tá? O Nonô tem compartilhado bastante também, a Gabi, esposa do Nonô. Então, toda a família deles, eles têm compartilhado qual o status do avanço disso aí também, né? Então, apoiem, tá? Apoiem nas suas orações, apoiem financeiramente. Nós da Mindset também nos solidarizamos nesse momento para
como uma família, né? Também poder apoiar eles. Então façam isso que com certeza só tem a somar no coração de vocês, né? Porque aí até aproveitando o momento, né? Jesus disse que não é você recebe primeiro para depois você dá, né? Primeiro você dá, daí você recebe, tá? Dai e receberei. Então é um passo antes, né? Primeiro você ama, primeiro você é bom para depois você receber isso em troca. Não é o caminho contrário, tá, pessoal? Então aproveitem desse momento para fazer uma boa ação. Legal? Pessoal, os medicamentos são bem caros, pessoal. Bem caros mesmo. Não é brincadeira. Então, o Instagram dele é Ame o Brian Ravi. Segue lá e participa, ajuda na vaquinha com qualquer pouquinho que seja. Já vai estar ajudando muito, tá bom, pessoal? Isso aí. Faça suas considerações, filhote. Muito obrigado para todo mundo que comentou, que acompanhou, que assistiu. Hoje a nossa número 1 foi a Júlia, sem dúvida. Comentou a live ela inteira, levou mano. O super fã, né? Hoje ela levou o super fã. Muito obrigado a todo mundo que doou as estrelinhas, pessoal. Mais uma vez é muito importante. E eu achei da hora a participação de vocês na live. Muito obrigado, Ariela. E terça-feira que vem a gente está aqui novamente. Isso. Eu estou muito feliz de ter escutado a sua história. Muito legal mesmo. O legal, pessoal, que depois que passa o podcast, os convidados que vêm, eu ganho o caminho VIP pra mandar uma mensagem no Instagram e falo, cara, como que eu faço isso? Como que eu faço tal? Né? Vou aproveitar disso aí, né? Mas é legal, a gente acaba criando vínculos, né? Amizades. Estou muito feliz de ter te conhecido. Como eu disse, né? A Júlia sempre falou super bem de você. Ela ama o seu trabalho. E nós estamos muito felizes também de ter escutado a tua história, os teus desafios. Fiquei impressionado com o teu espanhol. Por favor, manda mais uma palhinha. Muito legal. E com certeza vai ser bem-vindo em outras vezes, tá? Muito legal. Estaremos acompanhando e torcendo pelo seu projeto. Obrigada. Muito legal. Aproveitar também para falar, gente, que sábado tem um lançamento extremamente exclusivo, especial para vocês. A grande novidade desse ano, né? Qual que é a minha câmera? Essa aqui, ó. É a grande novidade desse ano. Então, sábado vai estar um lembrete lá no meu perfil. Entrem lá e marquem lá para vocês receberem a notificação, porque vem uma novidade muito, muito, muito incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quero agradecer a vocês ao convite por estar aqui. Muito, muito, muito obrigada. Sempre bom essa oportunidade de poder falar, né? Um pouco mais. Até achei engraçado quando vocês me chamaram, porque, sei lá, quando você fez o vídeo, né? O vídeo só aparecia a minha, assim, né? E eu nunca me imaginei dessa forma. Quando eu pensava, tipo, quando eu tava, sei lá, eu imaginava que o meu trabalho fosse ficar grande e tal, mas eu nunca me imaginei, assim, nesse espaço, assim. Eu sempre imaginei meu trabalho, nunca mim. Então, muito, muito, muito obrigada. Uma honra pra mim estar aqui. Obrigada. Muito sucesso pra vocês. Vida longa. Muito obrigado. Né? E é isso, gente. Beijo a todo mundo. Muito obrigada. E pra quem tá me assistindo, lembrando que as inscrições do Empreendedora Curitibana estão abertas, então entrem lá para participar. A data foi prorrogada até o dia 5 de julho, então se você é empreendedor aqui na nossa cidade, na região, vá lá, concorra ao prêmio, é muito importante, as conexões são maravilhosas, eu tenho certeza que vocês vão amar, é muito incrível. E se você é empreendedora da nossa região, não sonhe pequeno, sonhe muito grande. As nossas fronteiras, a nossa cidade, não é porque a nossa cidade é pequena que o teu sonho tem que ser pequeno ou o teu negócio tem que ser pequeno. Então sonhe grande e jogue grande, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para vocês e para nossa cidade também. Excelente, vou falar na geralzinha, né? Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Estaremos com o Gabriel, pessoal, e João Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Nossa, vai dar um corte agora, né? Na saideira.